Não é fácil para ninguém. Definitivamente, verbos é um assunto que causa calafrio em muito concurseiro de plantão, né? É uma pedra no sapato de muita gente. Mas neste vídeo eu quero te mostrar uma visão diferenciada. Eu quero que você perceba que verbos têm sim uma lógica em sua flexão, em sua construção. Que negócio é esse de ver Davi, vir Davier? Acompanhe aqui esse vídeo até o final e você vai descobrir. Fala aí do Papiro, concurseiro de plantão. É muito bom ter você aqui de volta para assistir a mais uma aula, a mais um vídeo acerca de verbos. Pois é, vamos trabalhar hoje aqui nossa continuidade nesse módulo VUNESP, trabalhando aí a formação e emprego dos tempos verbais. É nesse vídeo que você vai compreender a lógica verbal, vai compreender a derivação dos verbos e não mais vai errar esse assunto em concursos, porque o que eu vou te explicar aqui definitivamente vai resolver o seu problema. Você duvida? Acompanhe até o final, mas não deixe de dar o like nesse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal. Tá aqui então, vai lá, se inscreva e ajude esse projeto a continuar, a ter sucesso, para que você tenha o melhor e seja cada vez mais beneficiado com essas aulas. Tá certo? Então vamos prosseguir aqui, continue aqui em nosso canal. Vamos lá! Formação dos tempos simples, formação dos tempos verbais em português. Bom, o que eu tenho que entender então definitivamente com relação aos verbos? Nós temos aqui não uma decoreba em lista para ser feita. O que existe é uma derivação lógica. Pois é, os tempos primitivos e os tempos derivados. Você já teve aquele conhecimento, já leu alguma coisa sobre cores primárias e percebeu que nós temos o amarelo, o azul e o vermelho que vão derivar outras cores? Com os verbos vai acontecer uma coisa muito semelhante. Pois é, os verbos eles vão ter aí os tempos primitivos que vão nos dar os tempos derivados. Professor, como é que funciona isso? Isso é muito difícil, eu estou desanimado. Desanima não, meu amigo. Não seja aí aquele camarada sem entusiasmo. O entusiasmo tem que estar ao lado do concurseiro como aliado. Eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Azar. Vamos lá então. Tempos primitivos, quais são? Olha essa tia aqui indicando o primitivo e o derivado. Os tempos primitivos, eles são o presente do indicativo, certo? Que vai nos gerar o presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo e negativo, tá? Eu vou te explicar bonitinho como é que funcionam essas passagens aqui, essa derivação do primitivo ao derivado em si. O outro tempo primitivo, e esse para mim é o mais importante, né, do idioma em termos de concursos, é o pretérito perfeito do indicativo, que vai nos gerar o pretérito mais que perfeito, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bem? E temos também o infinitivo impessoal, tá? É o pretérito imperfeito do indicativo, o futuro do presente, futuro do pretérito e também o infinitivo pessoal e as formas nominais. Então, como eu te disse, os mais importantes são os dois primeiros para concursos. E é isso que eu vou focar aqui nesta aula. Olha lá. Antes de continuarmos, eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta bem tranquila que você saberá responder corretamente, né? Então, o tempo do verbo da tela que aparece aqui, a frase aqui, olha. O policial deteu os documentos do rapaz. A pergunta é, este verbo está flexionado no passado, no presente ou in the future, no futuro? E aí, qual a tua opinião? Vamos lá, se você respondeu que isso aqui é futuro, barro, você não acertou não. Se você respondeu que isso aqui é o verbo no presente, caixão e vela preta. Isso não é presente. Agora, se você respondeu que o verbo aqui deteu está no passado, aí você errou também. É o quê? Mas professor, como assim? Um verbo tem que estar no passado, presente ou futuro, uma forma nominal. Nominal não é aqui. Não é. Mas isso aqui é um verbo que não está corretamente flexionado. Não existe o verbo deter com a flexão deteu. O verbo deter é derivado do verbo ter.
E o verbo ter, você já falou alguma vez, semana passada meu pai deu uma clarividência e pagou um curso para mim. Não, ele não teve uma clarividência, ele teve, né? No ano passado meu irmão deu um carro que foi difícil de vender. Não, ele não deu, ele teve um carro. Você teve uma vontade de estudar cada vez mais. O verbo então ter não admite teu, assim como o verbo deter também não admite. Então eu tive, tu tiveste, ele teve. Verbo deter, eu detive, tu detiveste, ele deteve. Nós detivemos, detivestes, eles detiveram, também não há, eles deteram. Beleza aí? Então tá, como é que funciona aqui então? É só substituir o verbo deter, que aqui não existe, é incorreto, pela forma deteve. O policial deteve os documentos do rapaz. E por que isso? Justamente porque ele é derivado do verbo ter. Da mesma forma que você flexionar o verbo ter, você flexiona os seus derivados: conter, reter, deter e outros aí. Ok? Joia! Vamos lá então. Agora eu quero que você perceba os derivados do presente do indicativo, tá? O presente do indicativo, já falei para você, é o chamado tempo primitivo, não é verdade? E esse tempo primitivo, para passar a formação dos seus derivados, tem que ter um processo. Que processo é esse? Vamos lá então. Você percebeu, olha aqui, vem primeiro aqui. Você já percebeu que os verbos no presente do indicativo normalmente terminam com o, que é a desinência número pessoal? Por exemplo, cantar, eu canto. Vender, eu vendo. Partir, eu parto. Tudo bem, existem sim algumas exceções. Como o verbo haver, não tem eu ajo, eu avo, eu ei. O verbo saber não é eu sabo, eu sei. E o verbo ser e ir, eu sou, eu vou. Então alguns verbos fogem. Mas mais de 99% dos verbos, eu te garanto isso, mais de 99% dos verbos, eles se flexionam no presente do indicativo com essa desinência o no final. Tá? Então, olha lá. O verbo, então, quando você tiver o presente do indicativo, você vai formar o presente do subjuntivo. Então, para que isso aconteça, você vai pegar a primeira pessoa do singular, que é essa forma que termina em o, e vai retirar o que é justamente esse o. E com isso você vai obter o radical. Cantar, por exemplo, eu canto, menos esse o, cante. E aí, daí que vamos acrescentar a desinência a ou a desinência e. Aqui, olha, a ou e. As desinências a e e são as desinências que vão formar o presente do subjuntivo junto ao radical do verbo que eu vou obter na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Menos esse o. Então, se eu disser, por exemplo, o verbo vender, que eu venda. O verbo falar, que eu fale. Tá? Esse se que quando, você vai observar daqui a pouco, é um auxiliar. No presente do subjuntivo, a gente usa um que facilita a flexão. Que eu cante, que eu fale, que eu parta. Isso ajuda muito. Então, qual vai ser o critério para usar o a ou usar esse e como desinência? Se o verbo for de primeira conjugação, terminar em ar, você vai utilizar e. Por exemplo, cantar, que eu cante. Falar, que eu fale. Se o verbo for de segunda ou terceira conjugação, como vender e partir, a desinência será a. Então, vender, que eu venda. Partir, que eu parta. Você entendeu? Então, esse que nos ajuda a colocar a desinência, Você retira a desinência número pessoal sempre da primeira pessoa do singular do presente do indicativo e acrescenta aqui a desinência número pessoal própria do presente subjuntivo. E aí, professor? Tá legal, obtive o presente subjuntivo, mas como que eu vou flexionar o verbo como um todo? Só vai funcionar para a primeira pessoa, Que eu cante, que eu venda. Aí é que tá o pulo do gato. The Jump of the Cat. Olha aqui, olha esse quadrinho aqui que eu vou colocar para você. Esse quadro aqui são das desinências número pessoais que vão ser acrescentadas após esse a e esse e. Então, o eu é nada, o tu é desinência S, ele, nada também é zero, é morfema zero. O nós é o mos, vós, is, eles, m. Professor, não estou entendendo. Vamos na prática, então. Vamos na prática.
Vamos pegar o verbo cantar, que é mais facinho por enquanto. Como é que fica o verbo cantar para flexionar no presente subjuntivo? Vamos partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu canto. Vamos retirar esse o, ok? Ficou cante, até o T somente. Como é um verbo de primeira conjugação, vamos acrescentar e. Então é cante mais e, que eu cante. E agora eu vou flexionar com isso aqui, ó, que eu cante mais zero. Então que tu cante mais o S. Então que tu cantes, que ele cante. Nós cante mais mois. Nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Nossa, professor, isso vai acontecer com todos os verbos? Todos os verbos, exceto aqueles verbos que eu falei para vocês, exceções, né? O verbo ser, o verbo estar, o verbo ir também, o verbo saber, o verbo haver, tá bem? Então eles são exceções. Fora isso, todos os verbos vão seguir essa regra que eu te expliquei aqui. Então é só você retirar a desinência do número pessoal, da primeira pessoa, do singular, do presente do indicativo, acrescentar a ou e, e depois acrescentar ainda, né, soma. O verbo que é então? É diminuir, somar e somar de novo. Legal? Beleza. Vamos lá então. Uma informação legal para você aqui, olha. Quando não houver a primeira pessoa do indicativo, do presente, então fatalmente não haverá também o presente do subjuntivo inteiro. Por exemplo, verbos defectivos. O verbo abolir. Flexiona o verbo abolir no presente do indicativo, que é o primitivo. Eu não tenho abolo. Você começa com tu aboles, ele abole, abolimos, abolis, abolem. Mas a primeira pessoa não existe, é um verbo defectivo, não é? Ora, se não existe a primeira pessoa, eu não tenho como buscar o radical aqui do presente do subjuntivo, certo? Logo, o presente do subjuntivo não existe nesses verbos. Abolir, colorir é outro exemplo, tá bem? Tem o coloro. Então não existe que eu colora, que eu abola, não existe o presente do subjuntivo. Beleza aí? Entendeu? Tá aqui, olha, nosso radical aqui foi formado. Se o radical aqui existir, aqui também existe. Quando não houver esse radical, quando não houver essa forma flexionada, também não vai haver presente do subjuntivo. Joinha? Beleza pura? Vamos lá então, prosseguindo aqui. O outro tempo derivado, percebeu? Letra A, eu coloquei para você o presente do subjuntivo. A outra forma, outro tempo, modo, na verdade, derivado do presente do indicativo é o imperativo. O imperativo é um modo totalmente 100% derivado. E eu quero que você atente aqui, eu preferi colocar aqui a forma toda já completa em vez de vir passo a passo, para que você observe as setas somente, tá bom? Note que nós temos o presente do indicativo, o presente do subjuntivo. Essas são as bases. E o imperativo afirmativo e imperativo negativo serão formados, serão derivados a partir dessa base. Mas note que o presente do subjuntivo também vem daqui. Então, tudo parte do presente do indicativo. Professor, como é que vem daqui? Você acabou de ver, meu amigo. Olha aqui, olha. Essa forma aqui veio dessa primeira aqui. Eu estudo, nós retiramos este o e ficamos com estude, que é o nosso radical. Como o verbo estudar é um verbo de primeira conjugação, vamos acrescentar a desinência e, que vai se repetir aqui, olha. Então, estude, mais e que eu estude, estudes, estude, estudemos, estudeis, estudem. Beleza? Então, aqui, com isso, nós vamos ter a formação do presente subjuntivo. Como é que formamos o imperativo, então? Bom, antes de formarmos o imperativo, você precisa de algumas informações. O imperativo é um modo um pouquinho diferente. Por quê? Porque o imperativo, primeiro, ele não tem a primeira pessoa tradicionalmente. Então, eu não dou uma ordem para mim mesmo. Lembra que o imperativo é pedido, é ordem, súplica, apelo, convite? Pois é. Eu não vou, então, fazer um convite ou dar uma ordem, fazer um pedido, um apelo a mim mesmo. Teoricamente, isso não é praticável, tá? Então, eliminamos a primeira pessoa. Segunda observação. É comum nós substituirmos o ele e o eles, que são terceira pessoa, né? Pelo você e vocês. Qual é a diferença? Isso aqui continua sendo a terceira pessoa, são pronomes de tratamento. E você já viu na sala de pronomes que os pronomes de tratamento são sempre flexionados, né? O verbo sempre flexionado na terceira pessoa, singular ou plural. Beleza? E então, o que temos aqui é a colocação do você e o vocês para facilitar.
Facilitar como? Você passa a se dirigir diretamente ao seu interlocutor, facilitando então aí o imperativo em si, porque é a ordem dada, o convite dado ao interlocutor. Ok? Então o ele é substituído por você e o eles por vocês. E a última observação aqui na formação, né, na pré-formação, é que é comum colocarmos essas pessoas após o verbo. É comum dizermos eu estudo, tu estudas, que eu estude, que tu estudes, né? Mas o comum é colocarmos o pronome depois do verbo no imperativo. Pronto, agora estamos aptos à formação do verbo no imperativo. Qual é a regra? A regra é muito simples. Nós temos que, para formar o imperativo negativo, simplesmente copiar e colar do presente subjuntivo. O professor não tem que pegar, retirar desinência, mudar radical. Não, você não faz nada. Do jeito que estiver o presente do subjuntivo, por isso que é importante saber o presente do indicativo, aquela formação anterior, você vai copiar para o negativo. Então, que eu estude, que tu estudes. Então, não estude, aqui ó, não estudes, tu, não estude, você. Não estudemos nós, ó, copiou aqui, olha. Não estudeis vós, não estudem vocês. Perceberam a cópia que houve aqui? É sempre assim, com todos os verbos sem exceção. Aqui é sem exceção mesmo. Aqui o imperativo afirmativo tem uma peculiaridade um pouquinho diferente, tá? Na formação do imperativo, né? E tem também, aqui tem exceções, tá? Aqui haverá exceções. Então aqui, como é que funciona? Bom, o você, né, o nós e o vocês, ou seja, a terceira pessoa do singular, terceira do plural e a primeira do plural também é cópia do subjuntivo. Tá? Aqui, ó. Então estude você, igualzinho, ó. Não estude você. Estudemos nós, não estudemos nós. Né? O negativo é igual. Estudem vocês, não estudem vocês. O afirmativo e o negativo são iguais dessas pessoas. Por quê? Porque eles vêm da mesma fonte, o presente subjuntivo. Então, qual é a diferença? A diferença é a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós. E essa diferença está no fato de haver aqui, né, a derivação a partir do presente do indicativo. Menos o S final. Então você vai retirar esse S final aqui, olha. Eu estudo, tu estudas. Menos o S, estuda tu. E aí você copia daqui, estude você, estudemos nós. O verbo estudar na segunda pessoa do plural termina com esse IS, né? Vós estudais. Vamos retirar o S e fica estudar e vós. E aqui o vocês é só copiar. Percebeu? Notou aqui a diferença da coisa? Ah, professor, entendi. Vai terminar então com A e E aqui sempre. Não é isso. Você precisa derivar aqui. Por exemplo, se for o verbo vender, então eu vou dizer eu vendo, tu vendes, não é isso? Menos o S é vende tu. Um macete aqui que funciona bastante. Quando o tu terminar em A, o você normalmente tem a terminação com a desinência E. E o contrário, se o tu tiver desinência E, terminar em E, o você vai terminar em A. Olha aqui um The Jump of the Little Cat aqui, ó. Um pulinho do gato, não um pulo do gatinho. Então aqui você percebe que é uma macete, ó. Estudo, eu estudo, tu estudas. Estuda tu, estude você. Vender, eu vendo, tu vendes. Vende tu, aí que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Venda você. Tá, beleza? Olha essa charge aqui agora. Charge não, essa tirinha que eu trouxe aqui do Calvin para você perceber como que se emprega esse imperativo em frases, em contextos, né, linguísticos. Está aqui o Calvin abrindo a porta da casa, da sala, provavelmente, e diz, mãe, ei mãe, grita a mãe dele, né, de longe. E a mãe brava diz, pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, venha até a sala. O Calvin vai até a sala, dizendo cocô de cachorro, onde limpa os pés. E a mãe indignada, e não é para menos, não é isso? Bom, vamos identificar aqui então as formas verbais que estão aí no imperativo. Lembre-se que o imperativo indica ordem, indica convite, indica uma orientação, tá? Então aqui, ó, pare de berrar, Calvin. Esse pare aqui é uma ordem, uma orientação, uma determinação que a mãe de Calvin, né, transmite. Se quiser, aqui já é o futuro do subjuntivo, né? Caso você queira, se quiser, né? Venha até a sala. Olha que o verbo vir também. Então, pare de berrar. O que é importantíssimo aqui? Então, agora, para tudo, presta atenção aqui, ó. O
que é importantíssimo você perceber, meu amigo, concurseiro de plantão? Note, eu tenho que me preocupar não só com a flexão do verbo no imperativo, tá? Eu tenho que me preocupar também com a manutenção das pessoas do discurso durante o verbo empregado no imperativo. O que é isso, professor? Eu não posso me referir ao interlocutor, me referir a você que me assiste, por exemplo, como você e usar um pronome como tu. Por exemplo, Papirão, do concurso, eu preciso que você, olha, te tratei, né, você como você. Eu preciso que você traga a tua apostila na próxima aula. Não, que você traga a tua não cabe. É que você traga a sua apostila. Então, os verbos e os pronomes têm que concordar na pessoa inicial com a qual eu comecei a tratar o meu interlocutor. É a manutenção das pessoas do discurso. Ou eu digo, eu preciso que tu, ô Papirão, que tu tragas a tua apostila. Então, tu tragas a tua, ou preciso que você traga a sua. Notou, então? Percebeu? Vai lá, então. Note que aqui, né, ele conservou isso. Eu paro, tu paras. Então, se ela dissesse, a mãe, para de gritar, seria a segunda pessoa. Mas ela diz, pare de gritar. Que eu pare, que tu pares, que ele, que você pare. Então, aqui temos o você. Ela começou a tratar o Calvin em terceira pessoa. Então, você. Esse verbo aqui tem que continuar em terceira pessoa. Que eu venha, que tu venhas. Ó, vem do subjuntivo presente, né? Que ele, que você venha. Agora, se ela dissesse, pare de berrar e vem até a sala, haveria falta de uniformidade, entendeu? Porque vem é a segunda pessoa. Note, presente indicativo. Eu venho, tu vens. Menos o S, vem tu. Venha você. Ou se ela dissesse, para de berrar e vem até a sala. Aí sim. Ou pare e vem, ou pare e venha, ou para e vem. Percebeu? Tem que manter a pessoa no discurso. Joia! Vamos adiante. Agora eu quero que você perceba uma outra derivação. São os tempos derivados do pretérito perfeito do modo indicativo. Bem? Como é que vai funcionar essa derivação, então? Funciona assim. Vamos pegar agora não mais o presente do indicativo, é o pretérito perfeito. E ele vai formar aqueles tempos que nós vimos anteriormente. Quais são? Vai formar o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, o pretérito mais que perfeito do indicativo e o futuro do subjuntivo. Esteja atento. Como que vai funcionar isso? Agora eu vou partir da segunda pessoa. Vamos pegar a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e eu já vou dizer uma coisa que você vai anotar aí porque é muito emblemático, muito importante. Toda segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo termina com a desinência STE, tá bem? E, por exemplo, eu cantei, tu cantaste. Aí vós cantastes. Aí vai ter STES. Então, STE. Vender, tu vendeste. Partir, eu parti, tu partiste. O STE, então, vai se fazer presente. E é justamente essa desinência que a gente vai retirar para derivar a partir do pretérito perfeito. Vamos retirar esse STE. Tá joia? E aí, professor? E aí que nós vamos acrescentar alguma coisa. Lembra? Verbo, na verdade, é conta de diminuir e somar. É subtração e adição. Então vai, vamos acrescentar primeiro. Acrescentar ra, ou R, ou SSE. O que é esse ra aqui? Se você está atento, esse ra, átono, é a desinência do pretérito mais que perfeito. Então vamos formar o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O R é a desinência de futuro. Professor, não é de infinitivo, não? É também, mas indica, na verdade, o futuro. E aí, por exemplo, falar, quando eu falar. O verbo pôr, não é quando eu pôr, é quando eu puser. Como é que eu sei disso? Você vai descobrir daqui a pouco. É o futuro do subjuntivo. E o SSE é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Está lembrado? Se eu fizer ser, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá, professor, mas, por exemplo, o verbo cantar. Então, vamos tirar aqui o STE da segunda pessoa do pretérito perfeito. Vamos lá. Eu cantei, tu cantaste. Tirando o STE, o que sobrou? Sobrou cantar. Porque cantaste menos o STE fica canta. E aí eu vou acrescentar o ra e vou ter eu cantara. Vou acrescentar o R e vou ter quando eu cantar. E vou acrescentar o SS se eu cantasse. Simplesmente isso.
E se você quiser demais pessoas, né, é só colocar aqui S, né, nada, né, S, como fizemos anteriormente. Nada de novo, morfema zero, mos, is e m. Exceto para o futuro do subjuntivo, tá? Anote aí, para o futuro vai ser nada também. ES, nada, mos, des e em. Então aqui, por exemplo, cantar. Quando eu cantar, quando tu cantares, tem ES. Quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós, DES, ó, des. Quando vós cantardes, quando eles cantarem, EM. Tá joia? Então é assim que funciona. Olha aqui mais um exemplo para você entender. O verbo propor, por exemplo. Eu quero saber como é que eu flexiono o verbo propor no pretérito mais que perfeito. Aí eu vou ter, eu propora? Não, propor é horrível. Vamos entender como é que funciona então. Propor. Vamos retirar o STE. Como é que fica? Aqui, ó. Eu propus, tu propuseste. Retirei o STE. O que sobrou? Propuse. É só acrescentar o ra. Quando eu acrescentar o ra, eu vou ter propuse mais ra. Vai dar eu propusera. E eu vim pra cá. Eu propusera, tu propuseras, ele propuse, mais ra, mais r. Mais nada. Ele propusera. E o nós? Propuse, mais ra, mais mos. Nós propuséramos, vós propuser, aí o ra vira re, né? Na segunda pessoa, propusereis e eles propuseram. O imperfeito, se eu propuser se, só juntar aqui, só somar, olha. Então, se tu propuser seis, só somar aqui. Propusesse, propusessemos, propusesseis, propusessem. E o futuro aqui mudou, você sabe, né? Então vai dar, quando eu propuser, que eu propusa mais R. Quando tu propuseres, ES, quando ele propuser. Quando nós propusermos, quando vós propuserdes, quando eles propuserem. Legal, hein? Entendeu? Isso aqui vai acontecer com todos os verbos. Não há exceção aqui. Houve a exceção lá no imperativo, né? Como eu te mostrei. E aqui não há exceção. Vai funcionar assim com todos os verbos em língua portuguesa. Tá joia? Vamos lá, então. Assim vamos ter, então. Olha só esse exemplo. Quando eu ver sua irmã, eu te aviso. Não! Quando eu ver não existe. É quando eu... A outra coisa aqui, ó. Vamos lá, olha aqui. Quando eu vir até o local, não é quando eu vir até o local, é quando eu vier até o local. Quando eu vir não existe. Quais são as formas corretas aqui? Quando eu vir sua irmã, professor, quando eu vir sua irmã, como assim? Quando eu vir. Por quê? Vamos lá então, o verbo ver. Flexione, esse aqui não é o futuro do subjuntivo? O futuro do subjuntivo não é oriundo do pretérito perfeito menos o STE mais R? Então vamos lá, o verbo ver. Eu vi, tu viste. Anota aí, tu viste. Notou? Agora retira o STE. O que sobrou? Sobrou vi. Você não quer o futuro? Então acrescenta R, que é a desinência de futuro. Então vai dar vir. Então vai ter quando eu vir, quando tu vires, com ES, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Tá? Já o verbo ver, não existe quando você vir aqui. É quando você vier. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Vamos lá então. Verbo vir no pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste. Menos o STE, sobra o que? Anota aí. Vieste menos o STE. Sobrou a forma vie. Esse vie, você agora anota aí, retira o STE e anota junto a esse verbo, junto a essa forma, o R. O que sobrou? Vier. Então, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Então, a forma aqui é quando eu vier até o local. Logo, agora chegamos à nossa chamada aqui do vídeo. Ver dá vir e vir dá vier. Quando o verbo ver foi empregado no futuro, vamos usar quando eu vir você. E o verbo vir no futuro, quando eu vier até você. Ver dá vir e dá vier. Ver dá vir e dá vier. Ver dá vir dá vier. Beleza? Entendeu? Show de bola! Prossigamos aqui então. E aí vem a dica para você aqui, final, futuro do subjuntivo. Com cuidado para não errar isso aqui, isso é muito comum praticar esse erro. Erros comuns, então. Errado. Se o governo manter, né, a taxa de juros, não. Se o governo manter, não. Se o governo mantiver. Basta você aplicar o que eu expliquei no último slide. Se ele repor, não, o verbo pôr. Se ele puser, então, se ele repuser. Se vós repuserdes, né?
Se ele ver os preços, também não. Se ele vir os preços. Quando eu ter, não. Quando eu tiver. Né? Se eu fazer, também não se emprega. Se eu fizer. E quando ele vir, não. Ver da vir da vier. Quando ele vier até aqui. Uhul! Beleza? Anotou então? Joinha? Atenção, hein? Observação agora. Os verbos dizer, fazer e trazer, eles são especiais na segunda pessoa do imperativo, tá? Um adendo aqui para você não se perder. Então, podemos dizer que eles vão perder, além, né, do S, também a vogal, na segunda pessoa. Então, aqui, ó, traz, do singular. Traz, então eu trago, tu trazes. Tiro o S final, né, menos o S, traze, tu. Mas também é possível dizer, traz tu. Dizer, eu digo, tu dizes. Então, dize tu, diga você. Ou diz tu, diga você. A mesma coisa fazer, eu faço, tu fazes. Faze tu ou faz tu. Joinha? E também o verbo ser, olha aqui, olha. No imperativo tem umas peculiaridades, tá? É exceção, falei pra você. O verbo ser, ele não tem exceção lá no subjuntivo, nem no imperativo negativo. Só no imperativo afirmativo. Então, eu não vou dizer é tu. Eu sou, tu és, menos o és é tu. Negativo. Eu sou, tu és, né? Em vez de é tu, se tu e o vós, se de vós. Pronto. Bom, vamos praticar esse negócio então? O que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui nessa lacuna aqui, né? O verbo colocar. Então, por favor, coloca, coloques, coloque, coloquem, colocai. O que eu tenho que colocar aqui nessa lacuna? Bom, a primeira coisa a perceber é que isso aqui é um pedido, não é? Se é um pedido, isso é um verbo que é exigido no imperativo. Joia. Agora, imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Ele está negando aqui? Não, não nega nada. Então, imperativo afirmativo. Excelente. E que pessoa que ele quer? Aí eu vou procurar na minha frase, né? Se eu tenho aqui algum pronome, algum verbo que já mostra a pessoa a qual se refere. E eu percebo que eu tenho aqui o pronome teus, né? Pronome possessivo, que é de segunda pessoa. Logo, eu tenho que manter aqui, então, o imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular. Mas, professor, é teus, plural. Não, isso é singular, porque o plural seria vossos sapatos. Percebeu? Ele está no plural aqui porque são sapatos, no plural. Teus sapatos, teus sapatos. Mas não se refere à pessoa, isso é o complemento. Joia? Então, por favor, coloque ou coloca ou coloque. Vamos lá. Como é que eu falei que são? De onde vem o imperativo afirmativo segunda do singular? Lembrou? Vem lá do indicativo, não é? Então, eu coloco, tu colocas. Menos o S, tem que retirar o S, fica então, coloca tu. Então, por favor, coloca teus sapatos. Joia? Vamos a mais uma. Aqui é o verbo pôr e o verbo apressar. Como é que fica então? Põe a alma e não te apressa, não te apresses, não te apressas. Como é que fica então? Não é difícil. Vamos lá então. Eu tenho que observar que aqui, no primeiro caso, é também um pedido e não está negando. É imperativo afirmativo. Tá? E que pessoa que temos prevalecendo aqui? Ó, fases e ter, segunda pessoa também. Então ele quer o verbo pôr na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Como é que fica? Vamos buscar lá no indicativo. Eu ponho, tu pões, né? Retirando o S, como é que fica? Põe. Então é põe tu a alma no que fazes. Mas não, opa, agora negou. Não te, o que? Apresses. Não vou cortar mais nada, porque agora é o subjuntivo, que é a minha derivação, a minha origem aqui, o meu primitivo. Vamos lá então. Que eu apresse, que tu apresses. Não é o tu? E o tu não tem que copiar do subjuntivo? Então aqui é só colocar não te apresses nessa tarefa. Tudo bem? Percebeu? Então aqui é afirmativo, aqui é negativo. A letra C, acalma, é manter. Mantenha ou mantenha. E vai em frente ou vai? Não se. Opa! Temos aqui o não, então o último verbo aqui é negativo. E qual é a pessoa aqui? Como é pedido, né? Um conselho. Qual que é aqui a pessoa aqui, então? Ou o C aqui, olha. O C nos indica que temos uma referência à terceira pessoa. Percebeu então? Joia, joia, joia. Então vamos aqui trabalhar em cima dessa terceira pessoa. Vamos lá. Eu mantenho, tu mantens
ele mantém. Estou no caminho certo? Não estou. Eu estou conjugando no presente. E como eu tenho a terceira pessoa, tudo agora vem do subjuntivo. Então, tem que pegar a primeira pessoa só, eu mantenho. E aí, o que eu faço? Coloco a, que eu mantenha. Pronto, eu tenho o subjuntivo. Que eu mantenha, porque é segunda conjugação, né? Que tu mantenhas, que ele mantenha. Pronto. Se eu quero a terceira pessoa, aqui fica mantenha a calma. E agora o verbo ir. Vamos lá? Que eu vá, subjuntivo, hein? Que tu vás, que ele vá. Então, mantenha a calma e vá em frente. Negando, vai dar na mesma, né? Porque isso aqui é terceira pessoa. Não, desesperar. Que eu me desespere, que tu te desesperes, que ele se desespere. Então, não se desespere jamais. Então, ficou mantenha, vai, desespere. Entendeu aqui como é que ficou a forma, então? Joia! E, finalmente, aqui, a última dessa prática. Jamais o quê? Jamais, verbo fazer. Jamais, jamais a negação. Então, se é negação e é um conselho, né, um pedido, temos que recorrer ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, tá lá. Fazer, que eu faça, que tu faças, que ele faça. Qual é a pessoa? Não quereis a vós? Segunda do plural. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais. Pois é, o professor não tem que cortar o S, não? Não corta, porque isso aqui é negativo. E o negativo é só copiar. Então, jamais façais aos outros o que não quereis a vós. Beleza pura? Tranquilo? Joia esse exercício aqui, hein? Ele é bacana. E aí, ele não podia faltar, né? The Jump of the Cat. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele tá parado! Vamos lá, então. Importante essa frase aqui para que você perceba o emprego semântico que os concursos têm cobrado dos verbos aí. Vem para a caixa, você também vem. Você conhece essa propaganda aqui? Pois é a propaganda da Caixa Econômica Federal, né? Há muitos anos já aí, né? Com esse slogan, com a vinhetazinha lá, né? Vem pra Caixa, você também. Mas beleza, eu não estou aqui para fazer propaganda da Caixa, não. Eu quero que você entenda o uso do português. Qual é o equívoco que nós temos aqui? Temos um equívoco aqui, proposital, uma licença publicitária, licença poética. Mas existe aqui um equívoco. Que equívoco é esse? Observe. Vem. Esse verbo aqui está flexionado em que pessoa? Pois é, segunda pessoa do singular do imperativo. Lá, eu venho, tu vens. Percebeu? Tira o S. Vem tu. Então, vem pra caixa, tudo bem, mantém esse pra aqui. Você. Olha só, nós estamos aqui na frase. A frase se refere ao você, que é a terceira pessoa, e tem um verbo como tu. Não pode isso. Então esse vem pra caixa, você também. É sonoro, é bonitinho, chama atenção, mas a norma culta foi ferida aqui. O que eu posso fazer aqui? Podemos trocar tudo para tu. Aí fica vem para a caixa. Corrigir usar o para aqui. Para a caixa, tu também vem. Ou trocar tudo por você. Venha para a caixa, você também venha. Mas ficou horrível, percebeu? Olha aqui, ó. Olha a vinhetazinha. Vem para a caixa, tu também vem. Não tem graça. Ou venha para a caixa, você também venha. Horrível. Diferente de vem para a caixa, você também vem. É mais sonoro, atinge as massas, né? Trata por você, que é mais informal. É propaganda perfeita. Por isso que houve opção por isso aqui. Mas você, concurseiro, tem que perceber que existe sim um equívoco aqui quanto ao emprego de uniformidade das pessoas no discurso, emprego dos verbos. Joinha? Vamos prosseguir então. Aí temos aqui os tempos no infinitivo impessoal também, que é outro tempo derivado, certo? Então tá aqui, olha. Temos aqui o primitivo, então, né? Que é o impessoal, falar, vender e partir, como exemplos, tá? Então, futuro do presente. Toda vez que eu quiser futuro do presente, basta pegar o verbo no infinitivo, impessoal, e colocar ei, tá? Então, falar, aqui, ó, eu falarei. Vender, eu venderei. Partir, eu partirei. Joia? Futuro do pretérito, só colocar ia. Então, falar, eu falaria. Vender, eu venderia. Partiria. O imperfeito do indicativo é só colocar ava. Então, falava ou ia, vendia. Se for primeira conjugação, ava. Se for segunda ou terceira, ia. Joia? Beleza. O gerúndio NDO e o particípio do. Só retirar o R e colocar do. Ou retirar o R e colocar NDO, que você obtém o particípio gerúndio. Beleza.
E aí, para terminar essa parte teórica e entrarmos em exercícios, temos também a correlação verbal, que é uma coisa também bem bacana, importante e fácil e cai bastante. Já viu uma coisa que cai bastante e é fácil? É isso aqui, tá? Basta você ficar atento só. Então vamos, veja bem, é preciso que haja então em português uma articulação temporal entre os verbos, que eles se correspondam de maneira a expressar as ideias com lógica, tá? Então temos que ter uma lógica na correspondência verbal. Então, por exemplo, se eu plantar, eu já colherei boa safra. Ou se eu plantar, eu colherei boa safra. Ou se eu plantasse, colheria boa safra. Eu não posso dizer se eu plantar, colheria. É se eu plantasse, colheria. Se eu plantar, colherei. Tá? Então aqui o futuro pede futuro. O pretérito imperfeito pede futuro do pretérito. É uma correlação tranquila, né, que você vai perceber que é muito comum na VUNESP e você não pode errar isso aqui. Esse aqui é o principal, saber isso aqui. É ficar atento para esse aqui. Não tem mistério, não tem pegadinha. Se eu plantar, colherei. Se ela viajar, será feliz. Se ela viajasse, seria feliz. Nesse sentido, percebeu? Joia! Vamos então continuar aqui agora com nossos exercícios da VUNESP. As questões VUNESP. É cheio de gás, hein? Então tá aqui. Primeira questão, uma questão da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, de 2018. Um forte abraço aí pro pessoal de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Então tá. Desesperado pelo fracasso. Olha só a conversa das duas meninas em sala de aula. Matemática é a aula aqui. E a professora diz, a prova é de múltipla escolha. Os que tirarem as melhores notas vão ter aulas extras para participar da Olimpíada. E uma diz, pelo amor de Deus, me ajuda. Você não sabe qual é a certa? A outra responde, não sei nem qual é a errada. E hoje preciso errar tudo. Olha só, né, o humor aqui, a ironia. Ela não quer ter aulas extras de matemática, né? Então ela quer errar tudo para não ir para a Olimpíada, né? Quer nada, quer nada. Hã? A alternativa que reescreve trecho da tira conjugando os verbos de acordo com a norma padrão, qual é? Então, aqui, ó, os que obtiverem, não existe obterem, aqui, ó, obterem, obteram, já corta isso aqui. Obtinham, tudo bem, obtivesse, tudo bem. A letra B e a letra C já considera errada, né? Então, os que obtiverem as melhores notas, tiverem aulas extras? Não. Os que obtiverem as melhores notas, o quê? Terão aulas extras. Obterem não existe, obteram também não, obtiveram, né? Os que obtinham, beleza, as melhores notas, tivessem. Não, os que obtinham as melhores notas, tinham horas extras, né? E agora a letra E, a única que sobrou, deve ser essa. Os que obtivessem as melhores notas, teriam, ok? Os que obtiverem, terão. Os que obtivessem, teriam. Esse é nosso gabarito. Percebeu? É difícil? Não é. Correlação verbal aplicada aqui na questão da VUNESP. Uma outra questão aqui, olha como a VUNESP adora uma chavezinha aí, uma tirinha, tá? Então aqui, olha, não seja um linguarudo, tenente Escovinha. Aí ele responde, não dizem, se você, o que era aqui, ó, se você ver, é se você vir algo errado, se você verá algo errado, se você veria ou se você visse. Um aluno que não estudou isso aqui vai dizer, ah, se você ver algo errado, tem que falar, né? Tem que, o quê? Reportar se você ver. Não, não é se você ver. O verbo ver, ver da vir, vir da vier. É se você vir algo errado. Tá? Por que isso, professor? De novo, pega o verbo ver e flexione na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Eu vi, tu viste. O que tem aí? O STE é famoso, né? Tira o STE, o que sobrou? Vi. Agora, como você quer o futuro, basta acrescentar R. Então, é quando eu vir. Percebeu? Então, considerando a correlação da forma verbal, então, tá aqui. Quando eu vir, né, se você vir algo errado, reporte ou reporta. E aí? Bom, se temos o você aqui, ele quer a terceira pessoa do singular. Não é isso? E é imperativo, não é? Então, vamos lá. Se é a terceira pessoa é imperativo e não é negativo, tem que vir de onde? Do subjuntivo. Então, nós temos que eu reporte, que tu reportes, que ele ou você reporte. Então, reporte você. Então, como é que fica? Se vir algo errado, reporte.
Aí sim, mas a segurança interna não está interessada nos hábitos alimentares do sargento. Está aqui, né? Um comilão, né? Um glutão. Então, a resposta é a letra B. Cuidado, hein? Apesar de saber que o verbo ver não existe quando eu ver, ou se eu ver, é quando eu vir, se eu vir, tem também que flexionar corretamente aqui o verbo reportar. Aqui está tranquilo porque não existe o reporta aqui para te confundir, né? Existe, mas aqui é o verá, né? O vice, que é inconcebível nessa construção. Beleza? Questão 3. A forma verbal destacada está corretamente empregada na frase da alternativa. Tá aí, se escolas verem. Que isso? Se eu vir, não é? Então, se escolas virem. Tá, o radical mudou aí. Então, a letra A não pode. Os integrantes do legislativo proporam ou propuseram? Propuseram, né? O verbo pôr, eles puseram, não poram. Então, eles expuseram, eles propuseram, eles compuseram, tá? Não pode ter comporam, né? Proporam, eles propuseram. Então, aqui já temos nosso gabarito aqui. Olha as demais como são ridículas. Quanto a ver, né? Só falta cair naquele erro, haja o que hajar. Né? Haja o que houver. Então, quando houver mais defensores, e depois é importante o quê? Prever como enfrentar. Então, aqui prever não é futuro. É importante prever, isso aqui é infinitivo. Então, o infinitivo de prever é prever. O futuro é quando eu previr, porque ele é derivado de vir, de ver, tá? E, finalmente, os idealizadores do projeto manteram. Que coisa horrível, hein? Mantiveram. Lembra? Verbo ter, ele teve, eles tiveram. Então, eles mantiveram. Beleza? Questão 4. Então, observe-se que na ditadura, olha as frases, do general Franco, o governo não... Temos aqui agora, meu amigo, um dos verbos campeões aí nos concursos, nas questões de provas diversas. É o verbo intervir. Tá? E o verbo intervir, como é que eu faço, professor, para não errar? Basta você flexionar igual o verbo vir. Ele é derivado de vir. Então, eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Eu intervinha, tu intervinhas, ele intervinha. Eu intervim, porque eu vim, tu vieste, ele veio. Eu intervim, tu intervieste, ele interveio. Não existe interviu, anote isso. Não existe interviram. Ele interveio e eles o quê? Intervieram. Ok? Esse é o português culto. Então, observa-se que na ditadura do general Franco, o governo não o quê? Não interviu, não intervinha, não interviu, não interveio. Não interveio ou não intervinha, dependendo do que tiver depois, né? Não intervinha para que as escolas particulares deixassem, intervir, tem aqui, né? De oferecer. Mas, vamos ver as demais aqui. Temos aqui interveio, que é a mais adequada, né? Ainda que bandeiras independencistas espalhadas por Barcelona, é fato que muitos catalães se opõem. E ainda que haja ou hajam, verbo haver com o sentido de existir, não admite plural. Você, concurseiro já macaco velho, já sabe disso, né? Se não sabe, anota. Tá? Não pode dizer que hajam bandeiras, jamais. Ainda que haja uma bandeira, duas. Ainda que haja 2, 3 ou 4. Ainda que haja 20 bandeiras. Não tem plural para o verbo haver, quando ele significa existir, acontecer, ocorrer. Com isso, já matamos aqui, então. Ou não? Interveio, haja. Tem um intervinho aqui com haja. Mas vamos lá. Ainda, aqui, os catalães se opõem à ideia de separação. Plural no singular. É fato que muitos catalães se opõem, né? Se oporam, é horrível, né? Se opuseram, aqui pode te enganar. Vamos ver o último. Se a Catalunha vier a se tornar... Opa, aqui não tem jeito. Não pode ser se ela vir ou se ela vir, é se ela vier. E a única que cabe aqui, então, é a letra A. Então, não interveio, ainda que haja, opõe, e se a Catalunha vier a se tornar independente. Se a Catalunha vinha a se tornar, não existe em português culto. Joinha? Então, letra A é nosso gabarito. E a próxima questão, há emprego correto das formas verbais e correlação adequada entre tempos e modos conforme a norma padrão em. E aí, vamos ver um por um aqui, olha. Talvez seja válido, beleza, considerar que o que nos desagradasse na adaptação de determinado livro
seja o que nos desagradasse, seja, não, o que nos desagradasse fosse a ausência, né? Pois esperávamos ver, nossa, beleza, aqui não cabe seja, aqui é fosse, porque aqui já tem passado, né? Então vai, por mais que uma adaptação se propôsse, não, por mais que ela se propusesse, tá bem? Se baseou, sempre haveria, uma vez que tiver uma linguagem própria, traduzira, beleza, mas aqui está o principal erro aqui, propôs-se, não existe propusesse. A letra C, considerando que os leitores tenham modos peculiares de pensar e sentir, a apreensão de um texto literário não será a mesma para todos, ainda que determinadas interpretações possam ser partilhadas. Tá bom, essa aqui tá bonita, né? Linda, né? Não tem erro nenhum aqui não, hein? Se as pessoas manterem, não, se as pessoas mantiverem, né, os hábitos, terão muito a ganhar. Ou se as pessoas mantivessem, teriam muito a ganhar. Percebeu, então? E a letra E, quando as pessoas passassem a dedicar, não, quando as pessoas passarem a dedicar mais tempo à leitura e reflexão, será possível, tá? Quando as pessoas, ou se as pessoas passassem, seria possível. Então, o gabarito só pode ser a letra C, realmente. Tá joia? Percebeu, então, aí a dica? Beleza, questão 6, penúltima questão nossa. Assinale a alternativa em que os verbos estão corretamente flexionados de acordo com a norma padrão. Então vai. Miguel quebrava a sua cara se estivesse aqui. Pô, se estivesse, Miguel quebraria a sua cara. Ele quebraria se estivesse aqui. Não cabe aqui esse quebrava. Miguel quebra a sua cara. Não, quebraria de novo. Olha aqui, mas quando ele vir aqui, quando ele vier aqui, né? Garanto que você não deixará o passarinho fugir. E aqui, mas quando ele puser os pés aqui, né? Deixará o passarinho também. A letra C, Miguel quebraria sua cara se estivesse aqui. Ufa, temos uma boa aqui, olha. Mas quando ele estiver aqui, garanto que você não deixará o passarinho fugir. Joia! A letra C tá boa. Miguel quebraria sua cara se estivesse aqui. Perfeito. Mas quando ele vir aqui, não. Quando ele vier aqui. Vir aqui quando ele, né? Vamos ver, não cabe aqui. Quando ele vier aqui, o quê? Quando ele vier, deslocamento. E Miguel quebrava sua cara se estivesse aqui. Miguel quebraria. Então, a única possível é a letra C também. E a última questão nossa aqui, que trabalha o imperativo, e uma coisinha a mais aqui, que é a crase e o verbo haver, está aqui, olha, desempregados. O coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. Olha lá. E aí, já arrumou alguma coisa? Não. E olha ou olhe, que eu já estou há 4 meses procurando. Bom, vamos matar o mais fácil. Se está 4 meses, é passado, certo? Se esse A é passado, tem que ser A com H, com acento agudo, porque é monossílaba tônica. Então, já eliminamos aqui a letra B, letra C e letra E. Ou é A ou D pelo verbo haver, tá? A com H e acento. Agora, olha ou olhe. Vamos ver o enunciado? Considerando que as personagens se tratem por você, opa, ele terminou a pessoa, então agora ficou fácil. As lacunas da frase dita por Papai Noel devem ser preenchidas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa por, e aí, vamos lá, se ele quer a terceira pessoa, né, basta flexionarmos aí no pretérito imperfeito do subjuntivo, porque isso aqui é uma forma imperativa. Não, e olhe, chama atenção, né? Faz uma advertência. Vamos lá, então. Eu olho, tu olhas. O tu é segunda pessoa, né? E olhas menos o S, olha tu. Então, qual vai ser a terceira pessoa? Subjuntivo. Que eu olhe, que tu olhes, que ele olhe. Percebeu, então? Esse que ele olhe nos dá aqui, então, a forma exata. Portanto, é olhe e a letra D é nosso gabarito. Joinha, show de bola, você entendeu, você compreendeu bem, seja feliz. Numa próxima aula vamos finalizar a parte de verbos nesta semana ainda. Acompanhe aqui as nossas aulas, vamos colocar daqui a pouquinho o e-book para você acompanhar com mais calma. Seja feliz, um forte abraço, tudo de bom.